Os brasileiros estão consumindo mais sal do que deveriam. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a média diária não pode ultrapassar 2 gramas. Para ajudar a melhorar a alimentação, foi recomendado pelo Ministério da Saúde o corte no uso de sal na fabricação de alguns produtos. A começar por um dos mais consumidos por aqui, o pão francês. Fabrício sofre com a pressão alta. É uma questão de hereditariedade. Para você ter uma ideia, a TV chega a 17/9. Além do fator genético, o consumo excessivo de sódio, principal componente do sal de cozinha, também é um fator de risco para a hipertensão. O brasileiro consome mais que o dobro do recomendado de sódio, por dia. E isso é um risco para a saúde, porque o excesso de sódio está relacionado ao desenvolvimento da hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, que são as principais causas de morte no Brasil, e também no mundo. Além disso, também está relacionado a um inchaço, uma retenção de líquidos e também a doenças renais. A Organização Mundial de Saúde recomenda um limite para o consumo: 2.000 miligramas de sódio ou 5 gramas de sal por dia. Para reduzir o consumo de sal do brasileiro, o Ministério da Saúde lançou um guia de boas práticas nutricionais. O tradicional pãozinho francês foi o primeiro alimento a ter recomendações. A meta é que até 2014 as padarias reduzam em 10% a quantidade de sódio no pãozinho. A orientação do setor é para o Brasil inteiro. Em Minas Gerais a gente usou as ferramentas que tem, que são as feiras, encontro de empresários, encontro de fornecedores, revista, e informou a todos os nossos associados e sindicalizados da necessidade da redução do sal. Era uma contribuição com a sociedade, já que está todo mundo preocupado em ter produto saudável. E o pão é aquele produto que é o primeiro na mesa do consumidor e nada melhor do que privilegiar o consumidor iniciando com pão. Esta padaria em Belo Horizonte já diminuiu a quantidade de sal no pão. A cada dia a gente deixa de colocar em torno de 500 gramas de sódio nos alimentos que a gente fabrica por dia. Decidimos que a gente acredita no bem-estar e na boa saúde, porque a nossa meta é também conseguir o melhor possível para poder atender bem o nosso cliente, para ele viver uns 100 anos, para poder comprar bastante da gente, Um bom exemplo aí. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Evandro Tinoco Mesquita. Ele é diretor da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro. Está participando de um congresso de cardiologia no Rio, de onde vai sair uma carta com estratégias para conter a epidemia de mortes causada por doenças cardíacas. Obrigada por estar aqui na edição do Meio-Dia. Boa tarde para o senhor. E é justamente o que está na reportagem que deixa bem claro o problema, A gente vê o Brasil consumindo mais sal do que deveria, o brasileiro consumindo mais sal do que deveria, mas a gente come cada vez mais fora de casa. Então não adianta só segurar a mão na hora de cozinhar. Tem também o problema fora de casa, os alimentos prontos. O que está sendo feito de política pública para inibir o uso de sal? É extremamente importante e oportuno essa sua observação. A Carta do Rio é um documento em apoio às ações do governo e às ações da Organização Mundial de Saúde para reduzir em 25% a mortalidade por doença cardiovascular e doença crônica até 2025. O Brasil tem que fazer a parte dele. E a parte dele é entender o processo de urbanização. Você hoje se alimenta fora de casa, os alimentos industrializados, eles apresentam 75% da quantidade de sal que excessivamente a gente está ingerindo. Então o governo tem um papel importante, a Anvisa vem trabalhando com isso, e o médico e os profissionais de saúde um papel adicional, que é educar a população. O jovem de hoje, o adulto que tem doença crônica, para que no Brasil a gente deixe de ter a epidemia que nós temos hoje, em que aproximadamente 1 em cada 3 morre por doença cardiovascular, principalmente o infarto e o derrame cerebral. 2 condições que o sal está muito presente em relação a isso. Então, o papel nesse congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro é chamar a atenção dessa Carta do Rio, que está disponível para o público no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde traz que a redução da gordura, a redução do sal, o controle da pressão, o controle do açúcar, faz parte hoje de uma alimentação, de um estilo de vida que vai chegar aos 100 anos. Nós hoje no Brasil estamos chegando, quem nasce hoje, e você como jovem deve ter filhos,
que tem uma perspectiva de chegar aos 78 anos. Biologicamente, nós podemos chegar a 120 anos, que é a expectativa para esse final de século. E para isso nós temos que vencer a epidemia da doença crônica. E quais são os 5 assassinos das doenças crônicas? É o infarto, o AVC, a diabetes, o DPOC e principalmente o câncer. E o sal está imputado no câncer, está imputado no Não diabetes só e na hipertensão. hipertensão. Então essa é uma visão nova, um pensar fora da caixa, em que os alimentos que nós nos alimentamos, eles moldam os genes e com isso abre espaço para as doenças crônicas. Então, assim como nós vencemos a epidemia, em parte a epidemia do tabagismo, nós temos hoje uma epidemia da obesidade e a epidemia da hipertensão, que estão relacionados a sal, inatividade e estilo de vida. Agora, a gente viu uma pesquisa mundial, né, da Organização Mundial de Saúde. Culturalmente, o brasileiro consome muito sal? O que a gente tem de típico aqui que a gente deveria mudar? Nós passamos a assumir o comportamento do primeiro mundo. O Brasil é um dos países que no mundo teve um maior salto de ganhos de vida em um século. Saímos de 33 anos para hoje aproximadamente 76. E adquirimos também comportamentos em um estilo de vida com sedentarismo, pouca ingesta de verdura, muita ingesta de verdura, inatividade e sal em excessivo. Nós estamos absolutamente na média daquilo que as sociedades industrializadas, o estilo fast food, aquilo que você combate em casa, aquilo que você orienta as crianças hoje, de buscar um estilo de vida menos desse modelo americanizado. Tá ótimo, muito obrigada pela sua participação. Vou segurar no sal agora no almoço. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade.